Você já parou para pensar que o profeta Miqueias, um dos chamados menores do Antigo Testamento, pode ter deixado pistas fundamentais sobre os acontecimentos do fim dos tempos? Talvez você nunca tenha ouvido isso em nenhum sermão, mas a verdade é que as conexões entre Miqueias e o livro do Apocalipse são tão impressionantes que fica difícil ignorar. Miqueias viveu num tempo de grande corrupção espiritual. A liderança de Judá estava mergulhada em injustiça, idolatria e engano. O povo se afastava cada vez mais da vontade do Eterno. E o que ele faz? Ele denuncia, ele revela, ele clama por justiça e exorta arrependimento. Mas isso não é exatamente o que encontramos também em Apocalipse? A mesma denúncia, o mesmo chamado ao arrependimento, a mesma confrontação contra um sistema corrupto e afastado do Criador. Em Miqueias capítulo 3, o profeta denuncia uma classe de líderes espirituais que havia se corrompido por completo. Ele diz: "Vocês odeiam o bem e amam o mal. Arrancam a pele do povo e a carne dos seus ossos." É uma linguagem forte, chocante. Mas essa dureza reflete o nível de degradação moral dos sacerdotes e juízes daquela época. Eles profetizavam em troca de dinheiro, julgavam por suborno e ensinavam apenas aquilo que agradava aos ricos. Agora veja o paralelo com Apocalipse 17 e 18. A Grande Babilônia é descrita como uma mulher luxuosa, embriagando as nações com a sua prostituição espiritual. Ela representa um sistema religioso e político que engana os reis da terra e persegue os santos. Os dois textos falam da mesma essência: líderes e instituições que deveriam ser justas e espirituais, se tornando predadores do povo. E qual o resultado? Em ambos os casos, Deus pronuncia juízo severo. O juízo de Miqueias viria com destruição de Jerusalém e o exílio. No Apocalipse, a Babilônia será completamente devastada, em uma só hora. Miqueias 5 é uma das passagens mais famosas da Bíblia. "E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar entre os clãs de Judá, de ti me sairá aquele que há de reinar sobre Israel." Essa é uma das profecias mais claras sobre o nascimento do Messias. Um rei que viria de Belém. E esse rei, diz o profeta, pastoreará com a força do Senhor e trará paz duradoura. Mas veja, Miqueias continua dizendo que esse líder será também um libertador contra invasores e opressores. Ele julgará as nações, será grande até os confins da terra e trará segurança ao povo remanescente. Agora olhe Apocalipse 19. O Messias volta, mas não mais como um bebê em Belém. Agora ele aparece como Rei dos Reis, com olhos como chama de fogo, coroa sobre a cabeça e uma espada afiada saindo de sua boca. O Cordeiro de Miqueias 5 agora é o leão de Apocalipse 19. É a mesma figura, mas revelada em dois momentos, um de redenção e outro de juízo. Em Miqueias 4, encontramos um dos textos mais lindos e profundos da Bíblia profética. Nos últimos dias, o monte da casa do Senhor será estabelecido no topo dos montes, e para ele afluirão os povos. Esse monte representa o governo do Messias. As nações vão abandonar suas guerras e buscar sabedoria em Jerusalém. As espadas se transformarão em arados, os soldados em lavradores. Mas atenção, isso não é apenas utopia. É uma visão escatológica, um retrato do que virá depois da tribulação e do juízo das nações. Esse mesmo cenário aparece em Apocalipse 21, uma nova Jerusalém, onde não haverá mais dor, nem morte, nem guerra. Perceba, o que Miqueias viu em visões limitadas, João vê com detalhes celestiais. Dois profetas, dois tempos diferentes, uma mesma esperança profética. Se esse tipo de revelação te impacta, não guarda só para você. Compartilha com alguém que também ama estudar as Escrituras. Aproveita agora, se inscreve aqui no canal e clica no gostei. Isso ajuda muito para esse conteúdo alcançar mais pessoas despertas.
E se você quiser que eu traga mais paralelos entre os profetas antigos e o Apocalipse, comenta aí embaixo. Mais paralelos, por favor. Agora presta atenção nisso. Miqueias 4:10 diz: Sofre dores como a que está de parto, ó filha de Sião. Essa imagem da mulher em trabalho de parto é um símbolo riquíssimo na Bíblia. Ela aparece de novo e com força em Apocalipse 12. Ali, a mulher representa Israel, prestes a dar à luz o Messias, enquanto um grande dragão tenta devorá-lo ao nascer. Nos dois casos, o parto simboliza a chegada de algo poderoso e transformador, mas que vem acompanhado de angústia, oposição e sofrimento. Miqueias viu os tempos difíceis do exílio e da invasão babilônica como dores de parto, mas também como o início da restauração. João vê os últimos dias como um tempo de tribulação, mas também o nascimento do reino milenar de Yeshua. É a mesma lógica: sofrimento, nascimento, libertação. O livro de Miqueias termina com uma nota de esperança poderosa. Quem é como tu, ó Deus, que perdoa a iniquidade e lança os pecados no fundo do mar? Aqui, Miqueias revela o coração do Eterno, misericórdia para com o remanescente fiel. Esse tema é central também no Apocalipse. Depois da grande tribulação, o que resta é um povo purificado, vestido de branco, com os nomes escritos no livro da vida. Tanto Miqueias quanto João deixam claro: o juízo não é o fim da história. Há restauração, a nova aliança, a vitória para os que permanecem fiéis. Talvez Miqueias nunca tenha sido o seu livro favorito, mas agora, talvez você perceba que ele fala mais sobre o nosso tempo do que muitos imaginam. O que está escondido nos profetas menores é o que o Espírito Santo está trazendo à tona agora. Discernir esses sinais é mais do que um estudo, é preparação. E você, já tinha percebido essas ligações entre Miqueias e o Apocalipse? Escreve aqui nos comentários. E se quiser, parte 2 com os paralelos entre outros profetas e o fim dos tempos, digita aí, parte 2, quero agora.